Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 49. Evangelho de Lucas, capítulo 23, 44 a 49. Diz assim a palavra de Deus: E já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra. Meus irmãos, nós estamos lendo o penúltimo capítulo do Evangelho de Lucas. E nesse momento nós estamos lendo, e acabamos de ler, as últimas palavras que Jesus falou antes de morrer, na narrativa de Lucas. E as últimas palavras foram: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. No outro evangelho, em João, por exemplo, o que Jesus vai dizer é um pouquinho diferente. No evangelho de João, a narrativa de João vai dizer que a última palavra que Jesus vai desferir é: e está consumado. Essas são as últimas palavras que Jesus fala, estando ali, pendurado na cruz. Jesus fala essas palavras e a Bíblia vai dizer que ele morre. É interessante que nós estamos chegando ao final do ano, e no final do ano é muito comum nós associarmos a fé cristã a alguns elementos. Por exemplo, é muito comum no final do ano a gente associar a fé cristã ao presépio, não é verdade? Talvez você tenha um em casa. Está lá a Maria, o José, o Jesus, tem sempre uma vaquinha, um bichinho ali, criando aquele cenário até muito bonito, e muitas vezes os nossos presépios são completamente diferentes daquele cenário em que Jesus nasceu de fato. Bom, o presépio não é o símbolo da fé cristã. Algumas pessoas vão ficar de olho nesse final de ano na manjedoura. Bom, a manjedoura faz parte da história do nascimento de Jesus, mas a manjedoura não é o símbolo máximo da fé cristã. O símbolo máximo da fé cristã, como diz John Stott, não é o presépio e não é a manjedoura. O símbolo máximo da fé cristã é a cruz. A cruz é o nosso símbolo. A cruz é o símbolo do cristianismo. Se você passar em frente a um lugar e você encontrar um presépio armado, talvez você tenha dificuldade de identificar aquele lugar como uma igreja. Não é verdade? Imagina que você passa em frente a um prédio, alguma casa, algum lugar, e aí você vê uma manjedoura assim na porta, né? Então você vai ter muita dificuldade de identificar que aquilo é uma igreja. Agora, se você passar num lugar e você vê ali cravada uma cruz, você vai no seu coração automaticamente identificar o seguinte: está aqui, ou essa é uma casa de uma família cristã, ou essa aqui é uma igreja. Sabe por quê? Porque a cruz é o símbolo
máximo da fé cristã. E no nosso caso, não é a cruz com Jesus ali. No nosso caso, nosso símbolo da fé cristã é a cruz vazia, porque a Bíblia diz que Jesus morreu, mas nem a morte pôde segurar o Filho de Deus, e o nosso Jesus não está morto naquela cruz mais. Ele está vivo e reina, é Senhor, é o dono da igreja e está aqui nessa noite. Amém, gente? Se tivéssemos uma cruz aqui, ela estaria vazia. Por quê? Porque a cruz, ainda que seja um grande símbolo da fé cristã, essa cruz está vazia, porque Jesus não está mais nela, não está mais nela. Mas, quando lemos a narrativa de Lucas, nesse momento, em que Jesus está dando suas últimas palavras, existe alguém naquela cruz. Hoje não tem mais, mas naquele momento tinha alguém. Quem estava ali, naquela cruz, morrendo, desferindo sua última palavra, dando seu último suspiro e morrendo, era uma pessoa, Jesus. E Jesus para nós é uma pessoa diferenciada. É muito interessante quando a gente pensa na cruz e lê esse momento da morte de Jesus, da seu último suspiro, suas últimas palavras. Quem nunca teve no coração uma questão de perguntar por que Jesus morreu? Ou de perguntar o seguinte: afinal de contas, quem o matou? Ou, se a gente fosse fazer de uma outra forma, quem é o maior responsável pela morte de Jesus? Ou, se a gente fosse popularizar essa questão, em quem é que nós colocaríamos essa culpa? Afinal de contas, aquele homem que está ali, que para nós é o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, quem o matou? Por que o matou? Quem foi o responsável? Se nós pudéssemos hoje abrir uma investigação, Giane, é o mistério da crucificação. Quem foi o responsável? Quem o matou? Em quem nós colocaríamos a culpa? Se nós abríssemos uma sindicância aqui, e tivéssemos pessoas especializadas aqui em investigação para descobrir, afinal de contas, quem é o culpado por essa morte. Afinal de contas, até o guarda que estava ali embaixo da cruz e que percebeu Jesus dando seu último suspiro e desferindo essas palavras: em tuas mãos entrego o meu espírito, até esse homem que caminhou com Jesus nos seus últimos momentos, ele olha para aquele lugar e diz assim: fizemos besteira. Não é isso que está escrito na Bíblia? Bota aí, Eden. Não é isso que está escrito? O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: o quê? Em linguagem popular, o que ele está dizendo? Fizemos uma injustiça. Participamos nesse momento da morte de um homem que não merecia ter morrido. Um justo morreu e esse homem teve a consciência de que fizeram uma besteira, e quando bota ali, louvou a Deus dizendo: certamente esse homem era justo, é porque ele acreditou que Jesus de fato era o Filho de Deus, e no seu coração brota arrependimento, dizendo: fizemos besteira. É interessante que vai dizer também que tinha uma galera junto. Porque você sabe que nesses momentos de confusão, quando tem alguém apanhando, agora está até na moda, né, gente? Até em mercado, quando tem gente apanhando, e gente às vezes apanhando até a morte, tem gente, em vez de ajudar, tem gente tirando foto e filmando. Deus cobrará sangue da mão de gente que filma violência sem ajudar. Porque, irmão, não adianta você ficar filmando. Teve um dia mesmo que eu vi um vídeo absurdo, um caminhão que tombou, o motorista estava morto do lado e o pessoal passando por cima do corpo, saqueando a carga. Você está entendendo o que é o pecado na humanidade? Você está entendendo quais são os efeitos da queda na humanidade? Meu irmão, é uma coisa dessa, da gente não respeitar ninguém mais e saquear um caminhão passando por cima do defunto. E nesse momento tem um monte de gente perto da cruz. Diz assim: e todo o povo que havia se juntado para presenciar o que estava acontecendo. Gente, quem são essas pessoas? Os curiosos.
Tem alguém apanhando, carregando uma cruz, sofrendo e apanhando. Vamos lá ver, Jeane, vamos dar uma olhada? Se tivesse celular naquela época, com certeza ia ter um monte de gente filmando e ainda dizendo assim, esse é aquele que roubou não sei quem de não sei o quê, esse é aquele, inventando histórias sobre Jesus. A Bíblia vai dizer que o centurião olha e fala, que besteira fizemos, matamos um justo. A Bíblia também vai dizer que aquelas pessoas que estavam ali começaram a quê, meu irmão? O que eles começaram a fazer? Olha o que está escrito. Começaram a bater no peito e se afastar envergonhadas, como dizendo, olha aí a besteira que nós fizemos, um justo morreu e a gente estava aqui celebrando, a gente estava aqui batendo palma, aqui a gente estava aqui achando engraçado, cada martelada na sua mão, cada prego que entrou na sua mão, o prego nos seus pés, porque Jesus foi crucificado ao lado de 2 bandidos, e o povo estava olhando e dizendo assim, esse eu não conheço direito não, mas está aí mais um, e se está aí no meio desses 2 é porque merece mesmo, e a galera estava vibrando. O centurião, cheio de vergonha, diz, fizemos uma bobagem, o povo começa a bater no peito, se afastar. Por quê? Porque verdadeiramente crucificaram uma pessoa que não fez nada de errado para sofrer essa terrível punição. Um inocente morreu. Lindonice. Gosto de usar sempre você nos cultos, Lindonice. É porque fica gravado para a eternidade, Lindonice. Você vai mostrar para os netos, você participou do culto. A quem nós vamos responsabilizar por esse feito criminoso? Um justo morreu. Quem nós vamos botar a culpa? Quem nós vamos responsabilizar? Está aberta a sindicância. Está aberto aí. Quem quer participar da comissão? Hein? De averiguação sobre... Vinícius, quer participar dessa comissão? Nós vamos verificar o que aconteceu. Vamos abrir as nossas investigações para ver, afinal de contas, quem é que participou desse evento. Por que ele morreu? Quem foi o responsável pela sua morte? Eu queria começar olhando para os últimos momentos da vida de Jesus, que talvez, Jeane, ali tenha alguns indícios de pessoas que foram responsáveis por essa morte. Afinal de contas, nós vamos precisar responsabilizar alguém por isso que aconteceu com Jesus. É correto um justo morrer, gente? Da forma que morreu? Alguém precisa ser culpado dessa cena. Alguém precisa ser culpado pela morte de Jesus. Investigando os últimos passos de Jesus, da caminhada de Jesus, eu descobri um cara. Ora, primeiro cara que aparece nessa história, nós vamos encontrar no capítulo 23. 22. Isso, 22. Capítulo 22, a partir do versículo 47. Investigando os últimos passos de vida de Jesus, eu descubro um homem. O nome deles é Judas, e tem sobrenome. Você lembra do nome? Judas Iscariotes. Judas andou com Jesus durante muito tempo, mas alguma coisa no meio do caminho desandou. Judas ficou decepcionado por achar que Jesus seria alguém e que ele descobre que não seria, que não era, e Judas fica muito decepcionado com Jesus. Algumas tradições vão dizer que Judas fazia parte de um grupo religioso dos zelotes. Os zelotes eram aqueles que esperavam um libertador de Israel, mas que o libertador de Israel viria para comandar os exércitos que derrotariam o exército romano. Estava esperando um grande guerreiro. Talvez Judas, se é a verdade a tradição que diz que ele era um zelote, talvez Judas, ao ver Jesus do jeito que ele era e fazendo o que fazia, pode ter ficado profundamente decepcionado. Uma outra tradição vai dizer que ele não tem nada a ver, que ele era um zelote, que na verdade ele era ganancioso. O que Judas gostava mesmo era de dinheiro. E toda a oportunidade em que Judas via de uma possibilidade de ganhar alguma coisa, os seus olhos se abriam, seu coração ficava um pouco mais agitado, porque cada um tem uma fraqueza, meu irmão. Você tem a sua, Judas tinha a dele.
Talvez era o dinheiro a fraqueza de Judas. Tanto é que esse Judas, ao olhar Jesus, caminha com Jesus, mas ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia de olhar para Jesus e dizer assim: esse cara vale um dinheiro. E Judas vai trair Jesus por 30 moedas. E Judas é de um nível de crueldade muito estranho. Ele era ganancioso, mas também o seu coração é cruel, porque ele decide entregar Jesus para as autoridades que estavam em busca de Jesus, vão encontrar Jesus no lugar onde Jesus e os discípulos estavam orando. Gente, tem um pior lugar de você trair alguém do que de uma reunião de oração? Você consegue imaginar que você está junto com a galera e está lá orando, e na reunião de oração um cara vem e te dá um beijo? Meu irmão, se fosse hoje a gente já ia ficar apavorado, né? Não beijou, tem alguma... A Bíblia vai dizer que Judas beija Jesus. A traição de Judas vem através de um beijo. Poxa, Juliana, logo beijo. Logo beijo que tem um símbolo para a humanidade tão importante. Um beijo é um símbolo do romance, mas o beijo também é um símbolo do respeito. Filhos beijam pais. Pais beijam filhos como símbolo de amor. Maridos beijam mulheres, homens beijam mulheres, mulheres beijam homens quando estão apaixonados, ligados. O beijo é um símbolo de carinho, de respeito. Esse Judas, ele traiu Jesus. Ele o beija e a Bíblia vai dizer que os guardas vão cercar Jesus e levar. E Jesus, que é bastante irônico em alguns momentos, ele inclusive vai dizer para essa galera, dizendo o seguinte: pô, andei com vocês, andei no meio de vocês esse tempo todo, por que vocês não me pegaram? Agora aqui, com um beijo, vocês vêm com lanças atrás de mim? Para que esse espetáculo todo? Bom, talvez Judas seja alguém que a gente possa responsabilizar. O que tu acha, Lindonice? Eu acho que Judas é culpado, porque foi ele que traiu Jesus e o entregou. Aí abre um pouco mais a nossa círculo de suspeitas dessa morte de Jesus. Porque Judas entrega Jesus para uma galera. Entrega Jesus, na verdade, para os religiosos da época. Entrega Jesus para os sacerdotes. Entrega Jesus para os judeus. E aí, se você caminhar um pouquinho mais para a história, você vai ver que esses líderes religiosos, eles estão há muito tempo querendo pegar Jesus. Samuel, sacou? Talvez o maior culpado nem seja Judas, mas os caras daquela época já estavam planejando pegar Jesus há muito tempo. Talvez, Vinícius, sejam as pessoas responsáveis por essa morte. A Bíblia vai dizer que eles pegam Jesus e fazem um interrogatório, porque Jesus causava muito problema para esses homens. Ele, na verdade, Jesus cismou de curar gente no sábado. E olha, para a religião judaica, curar alguém no sábado era muito ruim. Jesus reinterpretou a lei de uma forma, como os judeus, alguns fariseus, eles apertaram muito a lei, e Jesus veio flexibilizar a lei, não para deixá-la mais frouxa, mas ficar mais justa. Por exemplo, como uma mulher pecadora pega em adultério, todo mundo está querendo matá-la apedrejada, porque essa era a tradição judaica, tinha que meter pedra. Jesus se mete na conversa, começa a escrever o pecado de todo mundo na areia, e diz lá, e cada um olha, e ele faz aquela palavra desconfortável. Talvez eu também queria matar Jesus, quando ele faz, igual, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, faz isso, mata a mulher e seja responsável pela morte dela. A Bíblia diz que o pessoal foi saindo devagarinho, não tinha mais ninguém para acusar, né? Sobre a morte, do adultério daquela mulher, e Jesus vai caminhando no meio dos judeus e da religião judaica e causando muitos problemas. Jesus causa problema no templo, Jesus causa problema curando gente, Jesus abre a Escritura e lê um texto de Isaías e chega dizendo assim, ó, hoje se cumpriu, eu sou esse cara que você está falando. Está aí. A gente vai encontrar, então, que Jesus foi levado ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote prendeu Jesus e se sentiu vitorioso pegando Jesus. Eu acho, Judas e os sacerdotes judaicos podem ser responsabilizados por essa morte, não é verdade? O que você acha, Dani? Quantos anos de cadeia se dá para cada um? Hein? Mas aí surge uma outra pessoa.
Porque Judas entrega Jesus para o sumo sacerdote, o sumo sacerdote pega Jesus e leva para Pilatos. E aí, porque ele vai ser acusado agora, Jesus não só acusado dos seus crimes contra a religião judaica, mas agora eles vão dizer que Jesus cometeu um crime contra o Império Romano. O argumento do sumo sacerdote é: esse aqui que eu estou trazendo, esse aqui diz que é maior do que César, maior do que o imperador. Até então, a grande questão era, eles estão bagunçando a nossa religião, né? Agora não. Eles querem que Jesus seja julgado pelo imperador romano, pelo governador romano ali, né? E aí não tem como um imperador ou um governador romano julgar Jesus por um crime religioso, ainda mais dos judeus. O que ele diria, como disse, Pilatos foi o cara que mais defendeu Jesus na história, foi Pilatos. Por três vezes, no Evangelho de Lucas, nós encontramos Pilatos dizendo o seguinte: pessoal, eu não vejo motivo nenhum para prender esse cara. Se você abrir a tua Bíblia, capítulo 23, você vai encontrar 23, versículo 4, ele dizendo: Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Sabe quem está dizendo isso? É Pilatos. Lá na frente, no versículo 14, ele vai dizer: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei base nenhuma para a acusação que vocês fazem contra eles. Antes disso, Pilatos não queria se responsabilizar por Jesus, mandou para Herodes. E Herodes examinou Jesus, humilhou Jesus, fez umas palhaçadas lá com ele, mandou de volta dizendo o seguinte: gente, dá uma surra nesse homem e solta, não tem razão nenhuma para matar esse cara. Olha o que ele vai dizer: nem Herodes, pois ele mandou voltar para nós. Como pode ver, ele não fez o quê? Nada fez que mereça a morte, portanto eu o castigarei e depois soltarei. Amém, Jesus? Sabe quem está dizendo isso? Pilatos. Lá na frente, no versículo 22, ele vai dizer: e pela terceira vez ele lhes falou por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte, vou mandar castigar e vou soltar. Quando Pilatos olha Jesus, ele está dizendo o seguinte: gente, não tem por que matar esse homem. Por que matar esse homem? Ele não fez nada para merecer a morte. Só que Pilatos era covarde. Ele não queria ficar mal nem com os sacerdotes e nem com o povo, porque havia uma tradição. A tradição é que em determinado dia ele tinha o direito de soltar um criminoso. Pilatos se aproveita desse dia para querer beneficiar Jesus. O desejo de Pilatos era usar um dispositivo legal para soltar Jesus. Porque, na ideia dele, todo mundo achava que Jesus não tinha feito nada. Então, ele apresenta Barrabás e apresenta Jesus e diz: pessoal, quem é que a gente vai soltar nesse dia de ação de graças, nesse grande dia? O que Pilatos não acreditava que iria acontecer, aconteceu. A multidão começou a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás. E aí aparece mais uma possibilidade de gente culpada dessa história. Nós já temos Judas, nós já temos o sumo sacerdote, nós já temos Pilatos, e agora aparece a multidão. Essa história toda você encontra num livro interessantíssimo de John Stott, chamado A Cruz de Cristo. Ele narra com brilhantismo toda essa sequência. E aí, agora aparece uma tal de multidão. Multidão que Pilatos queria usar para soltar Jesus e ficar bem com o sacerdote e ficar bem com todo mundo, inclusive com a sua própria mulher, porque a mulher de Pilatos falou assim: não se mete com esse homem. Eu tive um sonho com ele, um sonho perturbador. Não se mete com ele. Tanto que Pilatos, depois que manda crucificar Jesus, o que ele faz é lavar as mãos e diz assim: eu estou inocentado da morte desse homem. Pilatos é o único cara que queria liberar Jesus.
Só que era covarde, não queria desagradar nem o sacerdote e nem a multidão. E aí chegou mais uma galera, Jonathan, a multidão. A multidão poderia ter aliviado Jesus, uma multidão vai gritar, crucifica, crucifica, crucifica e crucifica. Já temos Judas, já temos os sacerdotes, já temos Pilatos, e agora tem uma multidão que vai gritando, dizendo, mata ele, crucifica, crucifica, crucifica. Uma multidão que prefere Barrabás do que Jesus, que prefere matar um justo e deixar um culpado do lado de fora. Bom, Pilatos então agora entrega Jesus aos soldados. E o resto você conhece. Começa aquilo que a gente chama da Via Crucis. Colocam uma cruz nos ombros de Jesus, ele vai caminhando. É nesse momento que Simão de Cirene aparece para ajudar Jesus para carregar aquela cruz pesada. Ele é humilhado, açoitado, lhe coloca uma coroa de espinhos e ele é crucificado do lado de 2 ladrões. E aí aparece mais um pessoal que a gente pode incluir na lista, porque os soldados poderiam ter feito diferente, poderiam ter aliviado a barra de Jesus. Jeane, a história então está assim para nós. Bom, Judas entrega Jesus para os sacerdotes entregam Jesus para Pilatos, Pilatos entrega Jesus para a multidão manda crucificar e Pilatos entrega Jesus para os soldados. E aí, Renato, quem é o responsável pela morte de Jesus? Quem matou esse justo? Bom, Judas entrega Jesus pela ganância, Pilatos, sacerdotes por inveja, Pilatos pela covardia, a multidão entrega Jesus pela raiva e os soldados matam Jesus por frieza. E temos um Jesus crucificado. Quem que você acha que foi responsável pela morte de Jesus? Juliana, quem que você culparia? Hein? Todo mundo? Mas você não acha que um fez mais que o outro, não? Roberta, você aí de trás. Entre os Judas, os sacerdotes, Pilatos, a multidão e os soldados, como que ficaria a pena desses caras? Quem fez mais? Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Hã? Todo mundo? Você ia botar todo mundo na mesma cadeia? É. Talvez a gente tenha esquecido uma parte da história. Judas, os sacerdotes, Pilatos, a multidão, os soldados, fazem parte de um enredo que acabou na morte do Senhor Jesus. Mas talvez a gente tenha esquecido do real motivo de Jesus ter morrido. Talvez a gente, envolvido pela história narrada por Lucas, tenha esquecido de um detalhe teológico muito importante. Você está aí, talvez, no seu lugar, compondo a cena e dizendo assim, afinal de contas, a quem que eu colocaria a culpa? Mas talvez a gente precise voltar lá atrás na história, para tentar entender o que Jesus estava fazendo ali naquela cruz. Isaías capítulo 53. Por favor, Edrin, coloca para a gente. Isaías 53, verso 4 até o 7. Vamos ver se tem mais ingredientes nessa história que nos ajudem a descobrir, afinal de contas, quem é o culpado da morte de Jesus. Diz a Bíblia, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tem mais aí, Éden? E ele foi
e ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Lendo o profeta Isaías, tem mais alguém que a gente poderia trazer para o banco dos réus e dizer: você foi o culpado pela morte de Jesus? Olha, tem alguém que não seja Judas, que não seja o sumo sacerdote, que não seja Pilatos, que não seja aquela multidão, que não seja o soldado? Será que tem mais alguém? Romanos 5, verso 8 a 10, Gedri, põe para a gente aí, para a gente avançar aqui na nossa investigação. Você de casa, que está em casa, você também pode participar da nossa investigação. Põe aí, bota aí no Facebook ou no YouTube, quem você acha que foi culpado pela morte de Jesus? Judas, o sumo sacerdote, Pilatos, a multidão, os soldados, ou será que tem mais alguém? Romanos 5, 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Passa aí, Eli. E como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Está aí? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que você acha? Será que tem mais gente que pode ser responsabilizado pela morte de Jesus? Vamos ver mais um pouquinho? Talvez tenha mais informação nesse livro que possa nos ajudar, né? Se nós acharmos Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10, nós vamos ler tudo, não, Edley? Né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quem será o vocês, Eugênio? Paulo está escrevendo, vocês é quem? Ah, são vocês, né? Obrigado por você me aliviar dessa parte. Nós estávamos mortos em suas transgressões e pecados, bota aí, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida justamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, porque pela graça vocês são salvos. Pode parar aí. Meus irmãos, nós poderíamos passar a noite toda aqui, indo buscar evidências como investigadores para arrumarmos os culpados pela morte de Jesus. E nós encontramos então aqui que Jesus morre não é por causa de Judas, também por causa de Judas. Jesus morre não só por causa de Pilatos, também por causa de Pilatos. Jesus morre não só por causa do sumo sacerdote, mas também por causa do sumo sacerdote. Jesus não morre somente por causa da multidão, mas também por causa da multidão. Jesus não morre por causa dos soldados, mas também por causa dos soldados. Mas tem mais gente nessa história. Na verdade, a cruz do Senhor Jesus, ela revela que todos nós o colocamos lá. Foram os nossos pecados. O pecado de Judas, o pecado do sumo sacerdote, o pecado de Pilatos, o pecado da multidão, o pecado dos soldados, o pecado das pessoas que assistiram, o pecado do centurião, o meu pecado e o seu pecado. Se Judas o traiu por ganância, o sacerdote por inveja, Pilatos por covardia, a multidão por raiva, o soldado por frieza, esses são itens encontrados muito comumente na minha vida e na sua vida.
São pecados que não são exclusivos daqueles homens, mas são pecados que são nossos. Na verdade, nós também somos os responsáveis por Jesus ter morrido naquela cruz. Deus envia Jesus para a cruz. A Bíblia diz que o Verbo se faz carne e habita entre nós. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo, eu, você, Pilatos, sacerdote, todo mundo, de tal maneira que deu o seu Filho. Na verdade, a morte de Jesus é uma morte por nossa causa. Deus o deu. Naquela cruz, o que está acontecendo? A morte de um inocente, que por amor decidiu ir para lá. A cruz é um desejo de Jesus, não que isso não o tenha feito sofrer. O sofreu muito, mas ele desejou morrer naquela cruz por amor a mim e a você. Por isso, naquela cruz, o meu pecado e o pecado desses acusados todos estava sendo cancelado, estava ali sendo pago naquela cruz. Por isso, se eu pudesse fazer uma pergunta, afinal de contas, quem é o responsável pela morte de Jesus? O que é que você diria? Eu não sei se nós. Eu sei que eu não vou botar a culpa na Daniele, ainda que a Bíblia me diga que todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus, da presença dele. Então, Dani, tu está no pacote. Afinal de contas, quem colocou Jesus naquela cruz fui eu, fui você. Foi você. Nós o colocamos ali. Por isso que a cruz é o símbolo, não é a manjedoura que é o símbolo do cristianismo. Não é o presépio que é o símbolo do cristianismo. Não é o bebezinho que nas nossas cenas de Natal são pegados com todo carinho. Não é a vaquinha, não é o estábulo, não é nada disso. O símbolo do cristianismo é a cruz. Porque naquela cruz, Jesus estava morrendo, porque ali mostra o tamanho do meu pecado, mas a cruz mostra a imensidão do amor de Deus. É isso que a cruz significa. Jesus estava ali morrendo por mim, morrendo por você, por amor. E essa é a razão porque Gálatas 6,14, o apóstolo Paulo faz uma declaração. Põe em ele. Olha a declaração. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser o quê? A não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que a cruz significa para nós? A cruz significa redenção. A cruz significa justificação. A cruz significa perdão. Naquele momento, na morte de Jesus, eu o coloquei lá. Você o colocou lá. É por causa da minha vida e por causa da sua vida que Jesus morre naquela cruz. E essa é a razão porque nós declaramos como o apóstolo Paulo que eu não me glorie em nada. Sabe por quê? Porque em mim não tem mérito nenhum. Ah, mas eu sou um ótimo engenheiro. Parabéns, você é um ótimo engenheiro, mas não tem mérito nenhum para a salvação. Ah, mas eu sou o melhor comerciante do mundo. Ou eu sei fazer a sobrancelha, eu sou a melhor sobrancelhista do mundo. Parabéns, as mulheres ficaram lindas, mulheres e homens também fazem, né? Ficaram lindas na sua mão, mas isso não lhe dá mérito nenhum para a salvação. Não, mas eu sou o cara mais rico do mundo. Eu ganhei muito dinheiro, muito bem sucedido. Parabéns, coma seu caviar. Coma seu salmão defumado, coma tudo que você ande nos melhores carros, mas nada disso lhe dá mérito algum em termos de salvação. Sabe por quê? Porque é só na cruz que há mérito, é só na cruz que há perdão, é só na cruz que há redenção. Por quê? Porque naquela cruz o meu pecado e o seu pecado estava sendo perdoado. Ele levou sobre ele todas as nossas transgressões. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso, meu irmão, eu, você, Judas, o sumo sacerdote, Pilatos, a multidão, os soldados, diante, em termos de salvação, somos todos iguais.
foi por causa do pecado de todos nós que Cristo morreu. Mas sabe o que é o lindo nessa história? É que, como eu falei no início, a cruz não está mais com alguém lá. A cruz está vazia. Porque se na cruz ele conquista essa grande vitória, ele paga o preço do nosso pecado, na sua ressurreição, Jesus é o mais que vencedor, é o super vitorioso. A teologia chama de Christus Victor, o Cristo vitorioso. Sabe por quê? Porque ele pagou o preço do nosso pecado, mas ele está vivo. O Pai o ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui, ele está na nossa vida, ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor da nossa história, é o Senhor da nossa vida. E nós, os filhos de Deus, não vamos a uma igreja, não consumimos as questões de fé, porque isso é muito gostoso estar aqui é melhor do que ali. Não, nossa vida é uma completa resposta ao que aconteceu naquela cruz. Só tem um jeito para nós, é a resposta do centurião, é a resposta da multidão, é diante daquela cruz, é diante de Jesus, a gente se ajoelhar, se humilhar e dizer, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, e nessa cruz tinha o meu nome. Samuel, teu nome estava lá. Surpreendentemente, Renan, teu nome estava lá. Irmão Felizmino, eu lamento ter que dizer isso. O senhor é um cara sensacional. Mas naquela cruz, o seu nome estava lá. Eunice, tem como te aliviar não, teu nome estava lá. Jéssica, Lindonice, Eduardo, teu nome estava lá. Meu nome estava lá. E quando ele diz assim, Pai, em tua mão entrego o meu espírito, quando ele diz, está consumado, ele está dizendo, a dívida foi paga, eles estão perdoados. Todo o castigo que deveria vir por causa do pecado deles, eu assumo para mim. E agora, esse povo pode ser justificado, tornado justo por causa do sacrifício de Cristo. Dá uma olhada, vê se tem um culpado aí do seu lado. Tem aí um culpado? Diz para ele aí, diz para ela. Foi você. Fala para ele, fala para ela. Você apostou no Judas, né? Foi você. Ele também, claro. Mas você. Somos nós, irmãos. O que é que nós vamos fazer nessa noite? O que é isso que está aqui? O que é o cálice, o que é o pão, o que é o vinho, no nosso caso, o suco de uva. Essa é uma lembrança do Cristo que foi à cruz por minha causa, mas que agora é Senhor da igreja, Ele não está mais lá. Ele está à destra de Deus, reinando soberano, é o Senhor de todas as coisas. Ele é rei, sempre foi. Ele veio em amor a nós. E quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, o que nós estamos fazendo é lembrando que naquela cruz eu estava lá. O meu nome estava lá. E por cima do seu nome, Eduardo, ele colocou o nome dele e escreveu uma seguinte frase: foi por amor. Em cima do seu nome, Cláudia, Jesus colocou o nome dele e embaixo ele escreveu: foi por amor. Em cima do teu nome, Ju, ele botou o nome dele e escreveu: foi por amor. Foi por amor, Esdras, foi por amor, Jeane. E é o amor de Cristo que nos faz andar, que nos faz caminhar a salvação que vem dele. Por isso eu queria convidar você a se colocar de pé, a gente vai cantar uma canção. E daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia não é nossa, a ceia é dele com seus discípulos. Tem um culpado perdoado aí do seu lado? Porque culpado nós somos, mas perdoados só somos quando confessamos nosso pecado a Jesus. Não ache que o perdão vem assim, não ache que é de qualquer jeito. Você precisa comparecer à cruz do Senhor Jesus e entregar a Ele toda a sua vida. Eu sou um culpado pela morte de Jesus, mas eu sou um culpado perdoado, porque eu já compareci à cruz, já pedi perdão a Ele, já recebi dele a graça que me perdoa.
Talvez nessa noite você precise comparecer na cruz e falar com Ele. Agora eu entendo que foi por amor. Perdoa o meu pecado. Vamos celebrar o Senhor. Coríntios, no capítulo 11, diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem desse pão e que vocês beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que nós fazemos nesse momento da ceia? Nós recontamos a história de um Deus que por amor morreu na cruz por nós. Por isso são convidados a participar da ceia do Senhor pecadores. Pecadores perdoados por Jesus. Pecadores que já passaram pela cruz e já foram salvos por Cristo Jesus. São convidados a participar da ceia esses pecadores salvos por Cristo Jesus, que deram um passo a mais e confirmaram a sua decisão através do batismo. O batismo é uma ordenança do próprio Jesus. Aqueles que creem devem ser batizados. São convidados a participar aqueles que foram batizados e estão em comunhão com Deus e com a igreja do Senhor Jesus. Por isso, você que está aqui e que vai participar da ceia, você tem um copinho desse que você tem aí na mão. Alguém ficou sem pegar o cálice, os elementos da ceia, que irão participar da ceia conosco, que ficou sem receber? Levanta a mão para a gente poder te servir, se você não ficou. Todos vocês, o pessoal do louvor aqui já tem. Então, em memória do Senhor Jesus, eu quero pedir a você que você abra essa tampinha e aí tem um pão. Eu queria... Esdras, vem cá fazer essa oração. Vem, meu irmão, por favor. Vem aqui nesse microfone aqui. E ora, agradecendo a Deus pelo cálice, pelo pão e pelo cálice. Nosso Pai que está no céu, na Tua presença nós estamos, Senhor, nesse momento de celebração, Senhor, quando podemos sentir, Senhor, o Seu sacrifício ali na cruz, pelos nossos pecados. Obrigado por esse momento onde temos o pão, temos o vinho, representando aquele momento, Senhor. Que ele possa ser marcante na vida de cada pessoa aqui, que o Teu sacrifício ali na cruz não tenha sido em vão, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Ti, Senhor, como Teu Filho bendito, que Tu tanto nos compraste. Obrigado por tudo que tem feito pela nossa igreja, por esse momento que temos de fazer esse cerimonial. Amém, Senhor. Obrigado, Esdras. Meu irmão, minha irmã, pecador perdoado, salvo por Cristo Jesus. Em memória do Senhor Jesus, vamos todos comer o pão e vamos todos beber o cálice. Amém. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus conquistou na cruz por nós é o ato de plena graça. A gente nunca vai conseguir pagar o que Ele fez para nós. Não tem obra nenhuma que a gente faça que pague. Recebemos a salvação pela graça. E porque recebemos pela graça, a nossa vida é uma resposta de louvor a Deus. Por isso, não tem como terminar esse momento de celebração da ceia do Senhor do que respondendo ao Senhor, cantando a Ele, adorando a Ele. E eu quero convidar você a fazer isso de todo o seu coração. Você já foi perdoado por Cristo Jesus, salvo por Ele? Então abra o seu coração.
e celebre essa grande vitória que Cristo conquistou ali na cruz por nós, porque Ele é o autor da nossa fé. A refulgente glória